Educação à distância, mudando realidades. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 1 da disciplina de Gestão Estratégica da Produção e Logística. Sou o professor Valderson Amaro Lima, mas antes de começar a nossa aula, eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem pardo de 1,63 m, careca, barba preta. Estou trajando neste momento uma camisa na tonalidade chumbo, uma calça cinza e um sapato marrom. Uso um relógio na cor cinza no pulso esquerdo. E estou aqui nos estúdios do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com pontos interligados na tonalidade cinza, indicando a nossa conexão com você. E do lado esquerdo, ao fundo, uma parede branca com as iniciais EAD mudando realidades na tonalidade verde. Bom, seja bem-vindo aqui à nossa aula que vai falar sobre fundamentos da produção e logística, a nossa primeira aula da disciplina. A ideia é trazer para você uma parte um pouco mais conceitual, introdutória, sobre a temática, né? Mas como eu já reforcei na apresentação, nós temos muito mais material sobre isso no nosso ambiente virtual, para você que é aluno cursista regular, né, da nossa instituição, para que você possa se apropriar de todos esses conteúdos, ok? Começo aqui destacando o objetivo da aula de hoje, né, que está para compreender os pressupostos e a evolução histórica da administração da produção e operações, assim como fundamentos da logística, tá? Começamos, então, trazendo, né, a conceituação de administração da produção e operações, né, sobre o que falamos quando trazemos esse termo. Essa parte da administração, né, a administração da produção, ela envolve, olha só, o planejamento, a coordenação e o controle das atividades produtivas de bens e serviços. Então, a administração, de uma forma geral, né, a gente pode ter uma organização de atuação, de gestão e de estudo também em 4 áreas básicas, né, que é produção e operações, não é? Marketing, finanças e recursos humanos. Tá? Então, essas 4 áreas, elas resumem assim, a essência da administração, né, empresarial. E a disciplina de gestão estratégica da produção e logística, ela se volta, né, justamente para a área da produção e operações. Então, quando a gente fala da administração da produção e operações, a gente está falando desse entendimento da produção, né, da empresa, né, daquela organização. O que aquela organização produz? Essa produção ela pode ser bens ou serviços, né? Então, por exemplo, uma fábrica, não é, uma indústria de roupa que produz tecido, né, ou que produz a roupa acabada. O seu processo produtivo ela vai se voltar para aquela produção. E aí a disciplina, então, ela se volta para estudar o planejamento, o controle, né, e a forma como se dá esse processo dentro da organização. Então, a produção, ela busca, olha só, transformar insumos em produtos, né, com objetivos como eficiência, qualidade, custo e flexibilidade. Então, pronto, resumidamente, a produção, ela transforma um insumo em um produto. Para que esse produto que eu estou vestindo agora, essa camiseta, na tonalidade chumbo, que eu já mencionei na audiodescrição, né, ela seja considerada um produto acabado, houve um processo anterior a isso, né, um processo onde, se a indústria ela trabalha especificamente com a produção desse produto acabado, né, a compra do tecido para poder gerar esse produto, que daí seria o insumo, né, esse insumo que seria transformado no produto, mas também de todos os materiais que estão envolvidos com esse produto acabado, como a linha que costurou, por exemplo, né, aqui a beirinha da camiseta, né, as pessoas que trabalharam nesse processo, né, então as máquinas, os equipamentos que estiveram relacionados com esse processo de produção, tudo isso faz parte do objeto de estudo da administração da produção. Quando a gente fala da transformação de insumos em produtos, é uma maneira resumida de dizer que a produção ela se volta para esse processo, né, de como você
a partir de um insumo, a partir de uma matéria-prima, transformam um produto acabado que vai ser consumido pelo teu consumidor final. Porém, como destacado aqui, olha só, com objetivos como eficiência, qualidade, custo e flexibilidade. Então, o processo produtivo, ele não vai, especificamente quando falamos de administração da produção e operações, ela não vai estar preocupada simplesmente em adquirir matéria-prima, produzir e colocar para o mercado. Mas ela vai estar preocupada, essencialmente, em fazer isso com o menor custo possível, porque isso influencia no preço que esse produto vai ser repassado para o cliente final, né? Ela vai fazer isso também com a maior flexibilidade possível, que te permita ter produtos diferenciados, né? Ela vai fazer isso também olhando para a qualidade daquele processo, tá? Então, uma mão de obra especializada para a produção daquele produto vai ser algo essencial para que a gente tenha uma qualidade no acabamento, por exemplo. Então, são assuntos, temas que estão envoltos nessa definição da administração da produção e operações, ok? Trazendo, então, aqui para um esquema prático, sobre essa questão da administração da produção e operações, sobre o conceito em si, a gente falou do processo de transformação. Então, esse processo de transformação da produção, ele se dá para a transformação, olha só, de recursos de entrada, que a gente chama de inputs, aqui, em outputs, que são as saídas, produtos, bens ou serviços destinados ao consumidor final. Porém, como eu exemplifiquei, não é só a transformação desse recurso de entrada, dessa matéria-prima no bem. Também vai estar envolvido nesse processo os materiais, as informações, a própria necessidade dos consumidores, as máquinas, as instalações, as pessoas que vão trabalhar nisso, tá? Então, o conceito de administração da produção e operações, ela se centra, sim, sobre a transformação de matéria-prima, de insumos em produtos acabados, mas considerando vários elementos que estão por trás dessa discussão, tá bom? Esses elementos, eles evoluíram ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente fala da evolução histórica da administração da produção, a gente tem aí desde a manufatura até a indústria 4.0. Essa evolução, ela se deu, da manufatura artesanal para a produção em massa e, mais recentemente, para sistemas flexíveis e digitais da indústria 4.0. Na era industrial, por exemplo, trazendo alguns destaques aqui em relação à era da informação, nós tínhamos aí uma escala de produção, com máquinas enormes, com um quadro fabril muito grande. E na era da informação, a gente tem aí a tecnologia da informação sendo aplicada cada vez mais para diminuir os espaços produtivos, otimizar os processos, reduzir o tempo de produção, certo? Então, são diferenças que a gente percebe aí na evolução do termo, do tempo em relação à administração da produção. Uma outra coisa é a padronização de produtos, que era muito comum na era industrial, produzir vários produtos todos iguais, E a partir da era da informação, a customização. Então, o mercado consumidor valoriza cada vez mais aquilo que foi adaptado, aquilo que foi customizado para a sua necessidade. Então, existe uma variação muito maior. Obviamente, nós ainda temos produção em série, produtos padronizados, mas existe já uma customização muito maior a essas necessidades atuais do mercado consumidor. Uma outra coisa, de diferenciação, a gente destaca a racionalização de processos da era industrial frente ao foco em serviços da era da informação. Então, é muito comum hoje nós termos um serviço atrelado à maioria dos produtos, tá? E também a padronização de componentes em comparação com a qualidade de vida no trabalho, que representa também um pouco da mudança de mentalidade dentro do processo
de produção, dentro da gestão da produção, né, dentro da gestão fabril, tá bom? Avançando na nossa discussão, a gente fala agora um pouquinho sobre estratégia na produção. Lembrando que o nome da disciplina é Gestão Estratégica da Produção e Logística, né? Então, o que seria a estratégia na produção? Quais seriam as estratégias utilizadas na área de administração da produção e operações? Ela se envolve, então, né, olha só, alinhar os recursos produtivos aos objetivos organizacionais de longo prazo. Então, quando falamos de estratégia na produção, a gente está falando desse alinhamento, né, com o que eu vinha falando anteriormente a respeito do processo produtivo, mas assim, quais são os projetos, né, daquela empresa, daquela organização no longo prazo, quais são os seus objetivos no longo prazo. Então, uma organização que tem como missão, né, ou como visão, né, ser uma empresa de referência em determinado produto ou determinado serviço, ela precisa ter um foco direcionado para a qualidade, um foco direcionado para serviços que agregam valor ao seu produto, né? E isso automaticamente direciona a sua estratégia de produção também. Tá? Então, quando falamos desse alinhamento, a gente está falando justamente de que a estratégia na produção, a gestão da produção, ela vai se voltar para aquilo que a organização definiu como missão, como visão no longo prazo, tá bom? Uma estratégia bastante utilizada de produção é a descentralização. Tá? Então, a gente tem aqui uma representação, né, da administração da produção e operações em quadrantes distintos, representando essa descentralização em diferentes áreas e elementos que compõem a administração da produção internamente e que não necessariamente estão no mesmo lugar. Tá? Então, a descentralização da administração da produção em diferentes setores, em diferentes órgãos da organização, né, de uma organização viva, a organização é um sistema vivo. Quando você faz essa descentralização e quando a organização ela se permite, né, estar em diferentes lugares a depender da sua necessidade, por exemplo, né, a engenharia industrial pode ser alocada em um país, isso é muito comum, onde a mão de obra seja mais barata para produzir, certo? De outro lado, né, o desenvolvimento de produtos pode ser alocado justamente mais próximo do mercado consumidor, para que os pesquisadores que estejam atuando ali tenham um contato direto com aquele mercado e possam, de fato, desenvolver produtos que atendam à sua necessidade. Então, é só um exemplo de como essa estratégia ela pode funcionar, né? Obviamente, organizações maiores acabam adotando mais essa estratégia de descentralização. Organizações menores, empresas menores, não têm, né, tanta robustez para poder fazer essa descentralização, né? Existe aí uma tendência na concentração. A estratégia na produção, ela para poder funcionar da melhor maneira possível, né, e alcançar os seus objetivos de eficiência e eficácia, né, ela precisa manter um dinâmico interrelacionamento com os demais órgãos da empresa, tá bom? Então, assim, não adianta você ter uma estratégia bastante interessante, robusta, né, bem desenhada, se não houver esse dinamismo aqui na interação, tá bom? Porque, como eu já falei, né, a gestão da produção, ela é apenas uma das áreas de uma empresa que normalmente abarca ainda marketing, finanças e recursos humanos, tá bom? Porém, se não houver essa comunicação representada aqui por essas setas, né, entre todos eles, a gestão de operações ela acaba ficando sem rumo, ela acaba ficando, na verdade, desalinhada daqueles objetivos que foram traçados, né? Então, assim, o marketing é extremamente importante para poder tanto comunicar para o mercado consumidor os produtos, quanto para, olha só, por isso que a setinha está indo e vindo, porque ele também direciona para a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos como que esse mercado consumidor ele está reagindo a determinado produto. Então, a pesquisa e desenvolvimento, que é quem vai pensar os produtos da empresa, ela precisa estar, sim, alinhada com a gestão da produção, mas estar também se comunicando com a área de marketing, que é quem conversa com o mercado consumidor diretamente. Da mesma forma, a parte financeira e a parte de recursos humanos, porque precisamos de pessoas aqui, precisamos de dinheiro para fazer isso funcionar, né? E precisamos também de insumos para que isso avance, né? Para que a gestão da produção de fato aconteça. Então, esse alinhamento, ele é
demasiado estratégico e, na verdade, ele é um ponto central, um ponto base para qualquer estratégia que fosse desenhar na parte de produção, tá bom? Avançando, então, aqui, a gente fala um pouquinho agora sobre a interação entre produção e logística, né? Então, a produção, ela gera valor, tá? E a logística, ela assegura que esse valor chegue ao cliente, certo? Então, a gente traz aí uma afirmação no sentido de que, como que a produção gera valor? Né? À medida que ela cumpre aquilo que nós falamos aqui do slide anterior, né? De que ela cumpre em ser esse órgão da empresa, esse setor, que esteja em comunicação com o setor comercial, o setor de marketing, e que ele produza de fato, né, produtos e bens e serviços que vão fazer sentido para esse mercado consumidor, que vão atender a necessidade daquela demanda do mercado consumidor. E a logística, ela vem para poder fazer com que essa produção, de fato, ela aconteça e ela chegue, né, até o consumidor final. Então, a logística, olha só, ela é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo, de novo, eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. De senso comum, quando a gente ouve falar o termo logística, a gente logo se remete à entrega. Né? É natural a gente remeter logística à entrega porque é o que se consolidou no imaginário comum essa relação, que logística é você cuidar do transporte do produto até o cliente. Mas a gente vê, inclusive pelo conceito, aí eu volto a destacar, né, que a logística ela está além disso. Ela trata também das matérias-primas, né? Então aquilo que chega para o setor de produção, para transformar em produto acabado, do estoque em processo, né, do produto acabado em si e das informações relativas a ele até chegar ao cliente final. Então, nós falamos, na verdade, de uma gestão de cadeia, né, dentro dessa gestão logística, tá? Atrelada à produção, ok? Resumindo, né, a logística ela deixou de ser apenas distribuição física e ela passou a englobar uma gestão integrada da cadeia de suprimentos. Olha só, ok? Então, no Brasil, ela enfrenta ainda alguns desafios, né, como a infraestrutura, os custos de transporte, burocracia, principalmente relacionado com a região norte, onde nós estamos, né? A gente sabe que existe uma diferença muito grande das possibilidades das infraestruturas, né, e das possibilidades logísticas dos diferentes modais na região norte, em função da própria diversidade da Amazônia, né, em si, que acaba influenciando nessa disponibilidade. Mas existem outros, né, vários outros desafios que recaem sobre isso, e aí são pontos que a gente vai, ao longo da disciplina, poder conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa aula introdutória, né, mais conceitual, e espero você na nossa aula 2. Educação à distância, mudando realidades.